Gravando, senhor presidente. Obrigado, Gerson. Bom dia a todos. Hoje, dia 9 de agosto de 2024, estamos iniciando a sessão de julgamento da Sétima Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Agradeço a presença do Dr. Tiago, que está aqui pela representação fiscal, iniciando o trabalho na Sétima Câmara Julgadora. Na pessoa do Dr. Gustavo, eu agradeço o comparecimento de todos os advogados para acompanhar a sessão, para fazer sustentação oral dos contribuintes. Agradeço também a presença da doutora Maria Selma, doutora Luciana e doutor Henrique, que nos ajuda aqui. E na pessoa do Jair, só agradeço a todos os administrativos que auxiliam os trabalhos aqui da sessão. Tá? Passando à primeira sessão da pauta, peço para que todos abram o processo da BMM, Bruno Modelos e Moldes Limitada, EPP, processo de minha relatoria, AIM 4094571. Doutor Gustavo está para fazer sustentação oral. Vou fazer um breve resumo dos autos. O AIM contém 3 acusações. A primeira é de deixar de pagar ICMS por não haver escriturado regularmente no livro fiscal próprio, livro de registro de saída, documentos de sua emissão, notas fiscais de saída modelo 55. No item 2, a acusação é de deixar de escriturar em fevereiro, março e novembro de 2012, outubro e novembro de 2013, documentos relativos à saída de mercadorias em operações sujeitas ao pagamento de impostos. As mercadorias estão sujeitas ao pagamento do imposto em operação posterior. Item 3, deixou de solicitar a inutilização dos números de documentos fiscais eletrônicos, conforme se comprova por documentos juntados. Tá? A primeira instância, ela manteve integralmente os itens 1 e 3 e cancelou o item 2. Em sede ordinária, a 13ª Câmara Julgadora anulou a decisão e, no retorno dos autos, a primeira instância manteve parcialmente o item 1, o AIM, cancelando novamente o item 2 e mantendo integralmente os itens 1 e 3. A 7ª Câmara Julgadora converteu o julgamento em diligência, cumprida a diligência e fim dos mandatos, os autos foram me distribuídos. Fica à vontade, doutor Gustavo. Obrigado, doutor Silvio. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui perante essa Igreja Câmara e ter a oportunidade de fazer a situação oral novamente. Senhores, aqui a defesa, ela quer chamar a atenção aqui principalmente para o item 1 do auto de infração, que supostamente a empresa Brunos Moldes teriam deixado de fazer aí deixar de pagar ICMS na circulação de mercadorias nos períodos indicados no auto de infração. Contudo, após a conversão em diligência, a recorrente ela comprovou documentalmente, através de declarações, notas fiscais canceladas e substitutivas, e também de representação dos destinatários, que essas mercadorias não chegaram ao destinatário, elas foram canceladas de fato, essas operações, isso devidamente confirmado pelos destinatários, com declarações feitas e postadas aos autos, de modo que ficou comprovado pela defesa e pelo recorrente próprio que não houve a circulação de mercadoria. E também, a propriedade também não é o caso de incidência de ICMS. Isso não é discutível se houve ou não, porque a declaração, a conversão em diligência foi justamente para apurar tal fato, e nós fizemos a juntada de todos esses documentos, que estão encartados aos autos, aí as folhas 687 seguintes, toda essa relação de documentos comprovando que, de fato, as notas fiscais que são objeto do auto de infração, as folhas 10 relacionadas, elas não chegaram aos destinatários, foram canceladas e depois foram substituídas essas operações e os tributos devidamente pagos. Então, ICMS das notas substitutivas, eles foram pagos e está tudo regular na operação da empresa. Então, por esse ponto, a gente pede o cancelamento do item 1 do auto da infração, porque ficou comprovado nos autos que, de fato, não houve as operações retratadas em tais notas fiscais. Em relação ao item 2, que é a falta de estruturação, a gente ratifica o termo das contrarrazões para ser mantido, porque já há várias decisões da Câmara Superior no sentido de que
quando há falta de pagamento do imposto e também falta de escrituração, aplica-se o princípio da construção, são os mesmos fatos, isso está reconhecido nos próprios autos também até pela represtação fiscal, então nós pedimos a manutenção. E em relação ao item 3, nós pedimos aí o cancelamento da multa por utilização ou então, sucessivamente, aí, a aplicação do 527A, porque a empresa é uma empresa de pequeno porte, que do interior do estado de São Paulo, em São Manuel, está localizada, emprega aqui diversas pessoas e não tem mais nenhum fato, nada de débito junto ao Estado. A empresa está regular, ativa, então a gente pede aí a redução da multa. Esses termos, doutor Silvio, a defesa daí pede, então, o cancelamento integral do auto de infração por esses pontos e aguarda o provimento aí o recurso ordinário. Obrigado. Obrigado, doutor Gustavo, pela objetividade e clareza da sustentação oral, tá? Vou passar diretamente à leitura do voto. O voto já estava disponível. A partir do item, está passando a leitura do relatório, a partir do item 6. Tratam-se de recursos de ofício e ordinário interpostos contra a decisão de primeira instância que manteve parcialmente o AIM. A decisão anterior, de folhas 677 a 683, converteu o julgamento em diligência. Cumprida a diligência, os autos retornaram para o julgamento. O AIM contém 3 acusações. A primeira é de deixar de pagar ICMS por não haver escriturado regularmente no livro de saída documentos de sua emissão, notas fiscais de saída modelo 55. A segunda é de deixar de escriturar documentos relativos à saída de mercadorias em operação sujeitas ao pagamento de imposto. A terceira é de deixar de solicitar a inutilização dos documentos de números de documentos fiscais eletrônicos. A primeira instância cancelou o item 2 e manteve integralmente os itens 1 e 3. Faço a análise do recurso de ofício. O julgador de primeira instância cancelou o item 2 com fundamento do princípio da consulção. Vejamos. Transcrevo os fundamentos da decisão recorrida, especificamente o item, parágrafo 17 da decisão, e continuo no meu voto. A DRF, em parecer de recurso de ofício, se manifesta pelo restabelecimento da acusação, por se tratarem de infrações de natureza distintas e que não há vedação na legislação para acumulação da penalidade. Transcrevo parte do parecer do recurso de ofício da DRF e continuo no meu voto. Como mencionado pela DRF no item 7, acima transcrito, as infrações dos itens 1 e 2 se referem aos mesmos documentos fiscais, sendo que no item 1 exige-se o pagamento do ICMS das operações, em razão da não escrituração das notas fiscais no livro registro de saída. E no item 2, multa regulamentar por falta de escrituração das notas fiscais. Neste caso, não há reparo na decisão recorrida. Entendo que o cancelamento do item 2, promovido pelo julgador de primeira instância, deve ser mantido integralmente, tendo em vista que a falta de escrituração, item 2, foi atividade meio para a concretização da conduta de falta de recolhimento de imposto, item 1. Com relação à possibilidade de acumulação das infrações, registro que em 17 de 5 de 2022, no julgamento do AM 406, 148, dívida 2, a Igreja Câmara Superior, em decisão unânime, exaurou o entendimento de que a matéria se encontra pacificada, ao conhecer parcialmente do recurso especial da Fazenda e negar-lhe provimento. No julgamento, a Igreja Câmara Superior entendeu que, abre aspas, o rol do parágrafo 3º do artigo 85 da Lei 6374 é exaustivo quanto à cumulatividade, mas não quanto à absorção de infrações, e que o parágrafo 5º do mesmo artigo trata de infrações diferentes que não pode ter a benesse da cumulatividade do parágrafo 3º, mas não de situações de absorção. Fecha aspas. Neste contexto, entendo que o cancelamento do item 2 pelo princípio da consulção deve ser mantido, pois as mesmas notas fiscais que compõem o item 2 foram utilizadas para acusação de falta de pagamento, por não escrituração das notas fiscais no livro de saída, item 1. Assim, mantenho o cancelamento do item 2 e passo ao recurso ordinário. No recurso ordinário, em relação ao item 1, alega-se que as operações não ocorreram, pois as notas fiscais foram substituídas por outras. Cita ainda que solicitou o cancelamento de notas fiscais, mas que desconhece a razão pela qual o sistema da Cefaz não concluiu o procedimento. De início, registro que não há controvérsia de que as notas fiscais que compõem a acusação encontram-se autorizadas no sistema da Cefaz e não foram escrituradas. As provas trazidas na defesa de pedidos de cancelamento de notas fiscais eletrônicas não podem ser aceitas,
pois as mesmas se referem ao sistema eletrônico interno da autuada e não da Secretaria da Fazenda. Quanto à tese de que as mercadorias não saíram do estabelecimento, entendo que as provas trazidas não infirmam o trabalho fiscal, tendo em vista que os argumentos ventilados não comprovam que as mercadorias não saíram do estabelecimento. A conduta da autuada de não escriturar as notas fiscais no livro de saída e recolher imposto sobre o argumento de que a operação não ocorreu não encontra suporte na legislação. As declarações dos destinatários não têm força para comprovar a não saída da mercadoria do estabelecimento. A legislação prevê prazo para o cancelamento da nota fiscal eletrônica, caso não ocorra a saída do estabelecimento. O fato de a mercadoria não chegar ao destino não é suficiente para concluir que a mesma não saiu do estabelecimento da autuada. Portanto, as declarações dos destinatários fazem prova de que as mercadorias não chegaram ao destino, mas não fazem prova de que as mercadorias não saíram do estabelecimento autuada. Ainda observo que, no cumprimento da diligência, a autuada juntou declaração ah, ah, da Máquina Agrícolas Jacto S.A., as folhas 766, que não contém assinatura. Na defesa, indica-se o número das notas fiscais que substituíram as notas que supostamente deveriam ser canceladas. No entanto, não foram apresentadas todas as notas fiscais citadas no demonstrativo. A exemplo, a nota fiscal no ANFE 2.969. Ainda, o demonstrativo indica que a NFE 11.163 substitui a NFE 11.162. Ao analisar a NFE 11.163, não há como acolher a tese de que houve nova emissão da nota fiscal, vez que a NFE 11.162, que compõe a acusação, contém o valor de R$ 23.917,45. Já a NFE 11.163 contém o valor de R$ 21.164,26. Segundo o demonstrativo, a NFE 7.081 foi substituída pelas NFE 7.086 e 7.101. No entanto, consta na NFE 7.081 que a mesma se refere a pedido 5.403, conforme informações complementares. Já a NFE 7.086 informa que a remessa se refere ao pedido 5.438. Em relação à NFE 6.066 e 6.067, informa que as operações foram substituídas pela NFE 6.072. No entanto, a NFE 6.063 informa que a remessa se refere ao pedido 4.671. Por outro lado, as demais NFEs informam que se referem ao pedido 4.671. Acho que 4.671. Atente-se que o argumento de que houve substituição das notas fiscais por outras também não revela erro no trabalho fiscal, vez que a emissão de outra nota fiscal não implica em concluir que não houve saída da mercadoria do estabelecimento. A autorização da NFE não implica, de fato, em presunção absoluta de saída da mercadoria. No entanto, não há prova nesses autos que demonstram o contrário. A incidência do imposto ocorre com a saída da mercadoria do estabelecimento e não com a chegada ao destino. Portanto, não há como acolher os argumentos recursais, razão pela qual mantém integralmente o item 1, pois não resta comprovado que as mercadorias não saíram efetivamente do estabelecimento autuado. No item 3, as razões recursais se restringem ao pedido de relevação/redução da multa com fundamento no artigo 527-A do RICMES. Assim, não há argumentos de mérito, no sentido de contrapor a acusação fiscal, razão pela qual no mérito resta mantida a acusação do item 3. Com relação ao pleito de relevação/redução da multa, verifico que a multa do item 3, como mencionado no apelo recursal, alcança um montante de R$ 10.153,35 e não exige imposto. A DRF, no parecer de recurso ordinário, informa que a autuada não é contribuinte de pequeno porte, pois no período de agosto de 2018 a agosto de 2019, faturou o valor de R$ 11.979.143,08. Vejamos, transcrevo parte da
da manifestação da DRF e continuo no voto. Ao analisar o porte econômico, deixo de acolher o pleito de relevação/redução da multa. Isto porque a acusação é incontroversa e a multa não é exorbitante frente ao faturamento da autuada. Ainda, a autuada poderia se beneficiar do desconto de 70% concedido pela legislação, mas não fez. A alegação de confiscatoriedade não pode ser acolhido. O princípio do não confisco não se estende à multa, uma vez que multa não é tributo, multa é sanção por descumprimento legal. Por oportuno, sob pena de afronta ao artigo 28 da Lei 13.457/2009, de 2009, ressalto que não cabe a este órgão de julgamento afastar a aplicabilidade de multa vigente e válida, com fundamento de ofensa a princípios constitucionais. Mantenho a atualização da base de cálculo da multa, tendo em vista que a matéria se encontra pacificada por meio da súmula 13 deste tribunal. E limita os juros de mora à taxa Selic, nos termos da súmula 10 desse tribunal em sua versão revisada. Antes posto, considerando as provas dos autos, conheço do recurso de ofício e no mérito de provimento, e conheço do recurso ordinário e no mérito de parcial provimento para limitar os juros de mora, os juros à taxa Selic. Só vou fazer o registro do voto e eu já abro para discussão. Silvio, só pela palavra, um minuto. Pois não. Só que, de fato, na questão da Jacto aí, a questão lá da não assinatura das declarações, é que foi uma questão que ela está assinada digitalmente. Quando a gente foi converter, quando você não simplesmente joga no sistema, não aparece a assinatura. E eu até tenho aqui no e-mail aqui um documento aqui que prova que ela está assinada digitalmente. Se vocês quiserem, eu posso até compartilhar a tela, mas de fato, aí, agora depois a gente viu que não constou assinatura eletrônica na tela, quando foi juntado os documentos, mas está assinado sim. Ok. Está registrado, eu abro para discussão. Doutor Gustavo, só para contextualizar aqui, quem não faz, como é que fala? Quem desconhece a assinatura digital, né, o procedimento, de fato, o que o doutor Gustavo fala é real, tá? A assinatura digital, ela fica em meio digital, mas se houve a conversão para PDF, ele não puxa. Então nesse ponto aí, de fato, eu não me atentei a esse fato, né? Nem foi noticiado nos autos, né? Constou já da DRF, então eu acabei caminhando nesse ponto. Mas o maior problema que eu vejo aqui, doutor Gustavo, é que é o seguinte: o que acontece? A declaração do destinatário comprova que a mercadoria não chegou lá. Mas o problema é que o fato gerador é a saída da mercadoria do estabelecimento. Tá? Então, se a mercadoria não chegou, a empresa não poderia deixar de escriturar a nota fiscal. Entendeu? Então, a gente vê diversos casos em que a mercadoria saiu do estabelecimento, retornou, e a empresa ela perdeu o prazo e assim às vezes ela faz um percurso muito grande, a mercadoria, e não tem mais, e perdeu o prazo de cancelamento. Na verdade, não há possibilidade de cancelamento, e ela faz uma nota fiscal de entrada. Entendeu? Então, se a mercadoria saiu, tem que fazer uma nota fiscal de entrada para compensar o débito do ICMS. Mas a única coisa que você não pode fazer, e que a empresa fez, é simplesmente não cancelar a nota fiscal e também ela não escriturar a nota fiscal. Entendeu? Por isso que eu entendo assim, que pelas provas não dá para você afirmar, você pode afirmar que a mercadoria não chegou no destinatário, mas não dá para afirmar que a mercadoria não saiu da empresa, né? E nesse caso, o fato gerador do CMS é a saída da mercadoria, né? Tá bom? Por Entendi, isso que, doutor. tá? Sim. Abro para discussão. Alguém tem mais alguma dúvida? E eu acabei aplicando a construção também, manter a construção da primeira instância, que se refere aos mesmos documentos fiscais, tá? Falta de escrituração e falta de pagamento. Presidente? Pois não, doutora. Primeiramente, eu queria parabenizar o senhor pelo voto, né? Sempre muito preciso, muito bem fundamentado. Só queria registrar que eu tenho uma restrição em relação à aplicação, né, do princípio da conjunção, né? Eu já apresentei em outros votos, acho que é um princípio do direito penal, então algumas restrições em relação ao direito tributário, principalmente nesses casos, né, onde o bem jurídico tutelado é diverso, né, nas acusações.
No caso, a gente trata de falta de pagamento, o bem jurídico tutelado seria o erário, e a escrituração seria a administração pública. Mas eu me corro o entendimento do tribunal, né, que foi bem aplicado pelo doutor Silva, né, que é um entendimento que prevalece no TIT realmente, nesses casos, aplicar a conjunção, a absorção. Então, eu acompanho integralmente seu voto, presidente. Parabenizo mais uma vez. Obrigado, doutora. Alguém mais gostaria de se manifestar? Sim, doutor Silvio, Pois não. parabéns pelo voto. Eu apenas queria destacar aqui no parágrafo 26 do voto, ali no finalzinho, eu queria só depois, se o senhor pudesse, não sei se precisa ser agora, mas pudesse confirmar o número do pedido, porque Tá. está... Ah, tá. Eu vou confirmar aqui. Eu tenho a folha. Peraí, Porque peraí, fala... deixa eu só buscar aqui. Deixa eu buscar no meu arquivo aqui, que é mais fácil. Justo esse eu não coloquei as folhas dos autos, né? Mas espera aí, está lá pela 470. Só um minutinho. Eu estou procurando aqui também, tá? Tá por volta da folha 470. Uhum. Ações 62, 46, 62, 66. Quarenta e seis, 29. É 46, 29. Está na folha 465. 66. Hum. 60, 46, 29. Deixa eu só alterar o voto aqui. A 6066 se refere ao 4629, né? Isso. E a 6067 se refere a 4671. É isso. 46, 29, né? Isso. Deixa eu só colocar. Deixa eu só alterar aqui no.
Mas de minha parte era só essa observação mesmo, viu, doutor Silvio? Tá joia. Tá perfeito aqui. Só... Alguém mais tem alguma dúvida? Encerrar os debates e passar ao julgamento. Verificando o quórum. Em votação. Doutor Gustavo, decisão unânime, então, pelo não provimento do recurso de ofício, tá? E pelo parcial provimento do recurso ordinário, então, somente para limitar os juros à taxa Selic. Heitor Silvio, obrigado a todos. Um bom trabalho. Obrigado. Bom dia. Dando sequência à pauta, pegar o processo da Dacia, Indústria e Comércio Termoplástico Limitada, IM 444-270, é um recurso ordinário, tá? O doutor Henrique apresentou o voto na sessão anterior, e a doutora Luciana, ela levou em vista, né? A doutora Rita está presente para acompanhar o julgamento, né? Acho que já foi feita a sustentação oral desse caso. Passo para o doutor Henrique, gostaria de relembrar o caso. Eu lembro que era um depósito fechado, fica à vontade. Só um segundinho, senhor presidente. Bom, pois bem, esse caso da Dacia, ele se referia a uma remessa para armazenagem ou depósito, e havia ali uma irregularidade cadastral em relação ao destinatário, porque ele não estava registrado, né, configurado como armazém geral. E a autuação se dava justamente em razão dessa questão, de deixar de pagar o ICMS por ter realizado uma remessa para depósito fechado ou armazém geral, CFLP 5905, tendo como destinatário estabelecimento que não tinha registro na JUSESP na referida atividade do depósito fechado ou armazém geral. Eu me posicionei no sentido de que essa seria uma mera irregularidade, uma formalidade que não poderia justificar a incidência do ICMS em operações sem intuito comercial e sem transferência de titularidade. Então, esse é basicamente um assunto aí dos autos. A doutora Luciana pediu vistas. E é esse o caso, senhor presidente. Obrigado. Doutora Luciana, fica à vontade. Ok, obrigado, presidente. Mais uma vez, bom dia a todos. Primeiramente, eu parabenizo o doutor Henrique pelo voto, né? Acho que é uma oportunidade da gente refletir sobre algumas questões e eu vou proceder à leitura do meu voto, então. Pedi vista dos presentes autos para tecer algumas considerações acerca da controvérsia posta e que já foi objeto de voto apresentado pelo ilustro relator, doutor Henrique, a quem rendo minhas sinceras homenagens. Por brevidade, eu adoto seu bem elaborado relatório, mas peço vênia para realçar a controvérsia objeto da lide. Esquadrinhando os autos, observo que o cerne fático da acusação fiscal se concentra na circunstância do não cumprimento de requisito necessário para a aplicação da regra da não incidência posta no artigo 4, inciso 1, da Lei 637489, a operação de seres de mercadoria, a efetiva habilitação do estabelecimento destinatário como armazém geral, por meio de registro na JUSESP.
E resignado com a decisão de primeiro grau que manteve a exigência fiscal, o contribuinte sustenta seu apelo recursal, dentre outros argumentos, que a empresa não se enquadraria no conceito de contribuinte para as operações de depósitos e armazenamento e estabelecimento de terceiros, por ausência de intuito comercial em referidas operações. O entendimento firmado pelo nobre relator foi no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso ordinário interposto pelo autuado, conforme a ementa abaixo transcrita. O cerne das suas razões está no entendimento de que o trabalho fiscal não merece críticas e possui fundamento baseado em interpretação possível da legislação de regência à luz do caso concreto. Contudo, não seria possível, por determinação constitucional, fazer incidir o ICMS nos casos de operações sem intuito comercial sem transferência de titularidade. Ao fim, o ilustre relator entendeu que manter a exigência significaria permitir a incidência de ICMS, em hipótese que essa incidência não se mostraria possível por ordem constitucional. Em que pese a percussência do voto proferido e de sua bem estruturada fundamentação, ouso tecer algumas considerações. Começo por traçar um breve panorama da previsão constitucional do ICMS incidente na circulação de mercadoria e das teses que buscam elucidar tal fenômeno jurídico, sem pretender, evidentemente, esgotar os aspectos envolvidos. O intento é somente refletir acerca da visão jurídica que foi apresentada no voto de relatoria, sempre correlacionada ao cenário delineado nos autos. Então, eu começo tratando da operações de circulação de mercadoria. A Constituição Federal de 1988, por meio do artigo 155, inciso 2, estabeleceu que compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, e prestação de serviço de transporte e comunicação, ainda que as operações e prestações se incidem no exterior. Antes do advento da atual Carta Magna, melhor dizendo, desde a instituição do antigo ICM, Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço, por meio da Emenda Constitucional 18, no ano de 1965, há polêmicas quanto à acepção mais adequada do termo operações de circulação de mercadorias ao fenômeno que nele se exprime. É disso que algumas acepções jurídicas para a expressão vêm sendo construídas no decorrer do desenvolvimento do ordenamento jurídico brasileiro. Uma primeira corrente de estudo considera a transferência de propriedade da mercadoria como requisito indispensável à configuração da expressão operação, para ensejar uma saída jurídica. Críticos a esse entendimento identificam que, na modificação promovida pela Emenda Constitucional 18 de 65, que substituiu o antigo ICM, o antigo IVC pelo ICM, o legislador tributário, no intento de estabelecer outra base para o sistema do tributo, deixou de caracterizar o fato gerador mediante a utilização de conceitos inerentes a figuras negociadas do direito privado. Para além disso, entendem que, para se conceber que a operação relativa à circulação de mercadoria significa negócio jurídico a importar transferência de propriedade, a palavra operação teria sido isolada de seu contexto original e aproximada da definição de um negócio jurídico. Argumentam assim que, ao se isolar as palavras contidas no termo operações relativas à circulação de mercadorias para atribuir conteúdo de transmissão de domínio à primeira, se estaria a desconsiderar a necessária unidade de toda a expressão. Arremata-se o entendimento apontando que a Lei Complementar 8796, ao proclamar explicitamente que a caracterização do fato gerador independe da natureza jurídica da operação que constitua, teria obscurecido a tese da circulação jurídica, na medida em que afastar o termo circulação do negócio jurídico que o veicula. Comungando com essas críticas, se instalou uma segunda corrente de estudo, a defender que a operação relativa à circulação de mercadorias revela-se pela circulação econômica. O ponto fulcral do raciocínio desenvolvido centra-se na ponderação de que as operações de circulação de mercadoria exigiriam circulação econômica, com a saída da mercadoria de uma unidade produtiva em determinado elo da cadeia mercantil para outra em etapa posterior da cadeia. Interessante notar que, em tal corrente, se repele o conceito de circulação de situações que envolvam apenas a saída física da mercadoria, na medida em que se considera indispensável a sua evolução econômica na cadeia produtiva. Assim, é por entender que a onerosidade e o lucro são requisitos imprescindíveis à configuração que se agrega a expressão econômica ao termo circulação. Adotando uma postura crítica às sobreditas teses, uma terceira corrente defende que o elemento a caracterizar o fato gerador do imposto é a saída da mercadoria a qualquer título de um dos elos da cadeia mercantil. Respeito aos diversos posicionamentos, porém registro a minha filiação a essa última vertente, por, dentre outras razões, entender que no âmbito tributário o intérprete deve buscar o sentido que dê maior eficácia, considerando o disposto no artigo 145 da Constituição Federal, que fixa o chamado poder de tributar,
e a sua importância para a concepção dos objetivos fundamentais estabelecidos no artigo 3º da Carta Magna. E aqui eu trago uma jurisprudência, né? Uma norma constitucional deve ser atribuído o sentido que dê maior eficácia lhe dê. É um princípio operativo em relação a todas as quaisquer normas constitucionais, e embora sua origem esteja ligada à tese da atualidade de normas pragmáticas, é hoje, sobretudo, invocado no âmbito dos direitos fundamentais. Ademais, com a devida vênia, considerando que a sobredita discussão jurídica se concentra principalmente nos aspectos formais do texto legal, com devido respeito, não me parece adequado, tampouco suficiente, se analisar isoladamente um dos termos da expressão operação de circulação de mercadoria para se conceber o sentido do todo, circulação jurídica. Tampouco agregar adjetivo para acrescentar um dado novo à significação, onerosidade ou lucro. Noutros dizeres, os vocábulos envolvidos nessa discussão não podem ser examinados senão estritamente dentro da operação de que fazem parte, operação de circulação de mercadoria. Assim, devotando atenção ao sentido restrito do termo, aprende-se que circulação é a movimentação contínua de coisas, pessoas, fluxos, deslocamento, estou trazendo aqui o grande dicionário Roaz. Quanto à acepção emprestada ao termo mercadoria, José Souto Maior Borges ensina que mercadoria é o bem móvel que está sujeito à mercancia, porque foi introduzido no processo circulatório econômico. Impulso que movimenta as mercadorias, bens vocacionados a mercancias, porque introduzidos no processo de circulatório econômico, parece-me, então, o sentido que melhor define a operação de circulação de mercadorias contido no artigo 155, inciso 1b da Constituição Federal. E, por corolário, o fato gerador do ICMS prescinde, para sua estruturação, da realização de qualquer figura negocial do direito privado, e que todo ato que implica circulação de mercadorias, independentemente de sua forma, de sua natureza gratuita ou onerosa, deve ser considerado fato gerador do ICMS. A Constituição não faz qualquer distinção, pelo motivo pelo qual entendo que, ao caso, aplica-se a máxima interpretativa de que não cabe ao intérprete distinguir o que o legislador não distinguiu. Longe de mim querer simplificar o tema ou diminuir a importância dos entendimentos que se formaram acerca da matéria. Apenas estou aí a acolher a oportunidade de reflexão e ampliação da visão jurídica que decorre da discussão que foi aumentada no voto de relatoria. Polêmicas à parte, é certo que no âmbito paulista, o legislador tributário buscou pôr fim à celeuma, prestigiando a corrente que concebe que o elemento a caracterizar o fato gerador do imposto é a saída física ou simbólica da mercadoria a qualquer título de um dos elos da cadeia mercantil. E o fez por meio da inserção do inciso 1 do artigo 2 da Lei 637489, a qual preceitua a incidência do imposto sempre que se verifique a saída da mercadoria a qualquer título do estabelecimento de contribuinte. Nesse ponto, vale rememorar que no ano de 2023 foi publicada a Lei Complementar 204, a qual alterou o artigo 12 da Lei Complementar 8796 para adequar a legislação à decisão do Supremo Tribunal Federal, que, através da DC 49, entendeu pela não ocorrência do fato gerador nas transferências realizadas entre estabelecimento do mesmo titular. E aqui eu transcrevo a redação do novo dispositivo. 2 pontos que merecem atenção. A expressão excluída, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular, já figurava como ressalva do comando legal. No segundo ponto, o legislador manteve sem alteração a redação do termo saída de mercadorias do estabelecimento do contribuinte, ou seja, sem fazer a distinção de qualquer natureza. Retorno ao caso concreto e registro que não se figura cabível o argumento recursal de que a empresa não se enquadra no conceito de contribuinte para operações de depósito e armazenamento do estabelecimento de terceiros por ausência de intuito comercial em referidas operações. Certo é que a remessa de mercadorias para armazenamento não a retira do processo circulatório econômico. Significa dizer, o bem remetido não perde a característica de mercadoria, bem vocacionado à mercancia. Situação diversa seria, aqui eu cito Roque Antônio Carrasa, uma máquina operatriz, que é uma mercadoria, quando a pessoa que a fabrica a vende ao industrial para a sua empresa, nesta, porém, a máquina passa a ser um bem de capital, deixando de ser mercadoria, já que, mudando de finalidade, sai de circulação e entra na produção. Com todas essas considerações acima, reafirma-se que já figurava manifesto no texto constitucional. Para a incidência do ICMS, deve se tratar primeiramente de mercadoria, e a operação deve ser relativa à circulação dessa mercadoria. Assim, ao revés do que se alega, no caso em tela, o autuado se enquadra no conceito de contribuinte do imposto, artigo 7º da Lei 637489,
Porém, a pessoa jurídica, porque é pessoa jurídica que, de modo habitual, realiza operações relativas à circulação de mercadorias, saídas a qualquer título do estabelecimento do contribuinte, inciso 1º, artigo 2 da Lei 6.349. Não há que se olvidar que entender de modo contrário implicaria negar a aplicabilidade à norma válida, vigente e eficaz, o que é vedado no presente contencioso administrativo em face do que dispõe o artigo 28 da Lei 13.457 de 2009. Enfim, pedindo vênia ao ilustre relator, eis então o principal fundamento que sustenta a minha divergência em relação ao entendimento de que manter a exigência significaria permitir a incidência do ICMS em hipótese que essa incidência não se demonstra possível por ordem constitucional. Isto porque a baliza estabelecida pelo artigo 28 da Lei 13.457 de 2009 não é contornável. No mais, eu tenho que realmente o trabalho fiscal não merece críticas, porque o fundamento jurídico adotado está em plena consonância com a legislação de regência à luz do caso concreto. Se não, vejamos. Da legitimidade do trabalho fiscal. Nos termos do comando normativo disposto no inciso 1 do artigo 7º do RICMES, o imposto não incide isenção sobre as operações de saída de mercadoria com destino ao armazém geral situado nesse estado para depósito em nome do remetente. Conforme ressabido, os armazéns gerais têm por objeto a guarda e a conservação de mercadoria e a emissão de títulos especiais que as representam. E, para ser titular de um armazém geral, a empresa deve estar apta para o exercício do comércio e satisfazer certas exigências legais. Para operar como armazém geral, além das inscrições estaduais regulares, o estabelecimento precisa possuir matrícula de armazém geral perante a junta comercial de sua sede, nos termos do parágrafo 1º do artigo 1 do Decreto Federal 1102 de 1903. Como se vê, a matrícula do registro de comércio previsto nesse artigo é condição necessária para o exercício da atividade de armazém geral. E aqui eu cito uma jurisprudência da Câmara Superior, aí em 48366-5, e digo, não há como se olvidar que o artigo 5º do RICMES é cogente a estabelecer que o benefício fiscal que dependa de requisito não prevalecerá se este não for satisfeito, considerando devido o imposto no momento em que tiver ocorrido a operação ou prestação. Para dimensionar a importância do requisito legal, aproveito a alegoria trazida na manifestação fiscal, folha 1312. Não se trata de mera questão administrativa ou cadastral, pois, assim como, por exemplo, não basta ter estoque de gasolina ou óleo diesel para o estabelecimento exercer regularmente a atividade de distribuidor de combustíveis. Na espécie, o registro público não possui apenas o objetivo de declarar a natureza das operações perante o objeto social da armazém geral, mas de dar fé jurídica e validade aos atos comerciais praticados. Estou citando aqui a jurisprudência da Câmara Superior. De fato, o registro do estabelecimento como armazém geral perante a JUSCESP não é mero requisito formal, é condicionante legal que impede a devida caracterização da operação de armazenagem e obstaculiza a fruição da benesse prevista no artigo 7º, inciso 1 do RICMES. Em face do que já dispõe o artigo 2º, as operações da lei, artigo 2º, inciso 1 da Lei 6.374, as operações de remessa para armazenamento e estabelecimento não constituído ou equiparado a armazém geral estão normalmente sujeitas à incidência do ICMS. Por esta razão, considerando o disposto no aludido dispositivo legal, é que ouso discordar da possibilidade considerada pelo relator de se estar impondo uma alegação a alguém que não praticou o fato gerador. Não há como se falar em ausência de danos ao erário, tampouco em bis e idem. Em caráter mais pragmático, adota a representação fiscal muito bem observa suas contrarrazões ao apelo ordinário que, abro aspas, fica claro que o legislador limitou a não incidência para evitar a possibilidade de fraudes e sonegações, já que seria de extrema complexidade para o fisco distinguir as operações simuladas das operações efetivamente realizadas, caso fosse possível enviar mercadorias sem incidência do imposto para empresas a título de depósito para terceiros. Razão também assiste a outra representação quando sua manifestação apresentada em sessão de julgamento afirma que o acervo probatório constado dos autos pela defesa não socorre ao autuado e que a autuação fiscal não ocorre em observância ao princípio da cumulatividade. Aqui eu transcrevo o trecho da manifestação da representação fiscal. No mais, tenho por improcedente o argumento recursal de impossibilidade do fisco responsabilizá-la por eventual descumprimento de obrigação comercial por parte de empresa terceira, a qual não controla ou administra. O que transparece é que, conquanto o autuado não tenha adotado, em seu próprio proveito, as cautelas necessárias para a fruição do benefício fiscal que buscava, ele pretende valer-se da alegação de que não controla ou administra a empresa escolhida como parceiro comercial, propondo a aceitação da desconformidade configurada, não constituição ou equiparação à armazém geral, para afastamento de sua responsabilidade pelo débito fiscal.
Nesse particular, registre que o CNAE principal do estabelecimento destinatário é de comércio atacadista de resíduos não metálicos, exceto papel e papelão. E entre os CNAEs secundários consta o CNAE de depósito de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais. Diz-se, a operação realizada somente será considerada como hipótese de não incidência diante da legislação paulista, artigo, se o estabelecimento dito como armazém geral configurar sua condição jurídica. Assim, do acervo probatório presente dos autos e considerada disciplina legal acerca da matéria, é de se concluir que a conduta infracional narrada pela autoridade fiscal está devidamente configurada. Antes que foi exposto por tudo que dos autos consta, renovando venhas ao ilustre relator, voto no sentido de manter integralmente a exigência fiscal o objeto do AIM. É como voto, presidente? Como voto, doutores? Doutor Silvio está por aí? Parece que ele caiu, né? Sim, parece que ele caiu. Vamos aguardar um segundinho, doutora Luciana. Uhum. Sim, perfeito. Sim, ele disse que o computador dele travou, ele está reiniciando. Doutor Henrique, para mim está aparecendo aqui que está aguardando o registro do voto do relator. Eu não sei se existe algum procedimento que o senhor tem que fazer. Eu consegui registrar o meu. Aqui aparece para eu confirmar o voto ou Sim. modificar o meu voto, né? Uhum. Então, acho que é isso que tá aguardando. Ah, ok. Estão me ouvindo? Sim. Tá, deixa eu só contextualizar aqui. Eu já tinha lido o voto da doutora Luciana, caiu a minha conexão aqui e eu estou tentando reiniciar o EPAT, tá? Só um minuto. Senhor presidente, doutora Luciana, enquanto o senhor vai entrando aí no EPAT, eu queria Pois não. só tecer alguns comentários a respeito do voto da doutora Luciana. A doutora Luciana, queria parabenizar a senhora pelo voto. Eu sempre digo isso, né? São votos muito bem construídos, sempre, muito bem feitos, muito bem detalhados, uma análise muito atenta dos casos concretos. Achei muito interessante o ponto de vista trazido e acho que é muito lógico e adequado, muito lógica e adequada a conclusão tirada com base nas premissas que a doutora assumiu. Eu acho que a divergência nossa está justamente na questão dessa premissa, né? Eu parto de um raciocínio, eu não vejo no artigo 7º uma hipótese de isenção. Se fosse, na minha visão, uma isenção, aí de fato o condicionante, né, o requisito legal seria inescapável. Eu acho que, apesar do dispositivo legal ser construído de modo que dá para entender que é uma isenção, inclusive foi isso
que eu disse no meu voto em relação ao trabalho do fiscal, né? A autoridade fiscal tem uma interpretação possível da legislação, não tem nenhum equívoco nisso. Eu consigo visualizar nesse dispositivo legal algo além de uma isenção, por isso, num caso em que não ocorre a incidência propriamente dita do tributo. Então, por isso que eu me posicionei de uma outra maneira, né? Uma premissa distinta. Tá? Não sei se o Dr. Silvio conseguiu voltar para o EPAT já, mas de todo modo está sem áudio. Não consegui abrir o EPAT, tá? Estou ouvindo aqui as discussões, mas o que acontece aqui, né? Nesse caso aqui, já consegui voltar e já estou abrindo o voto eletrônico, tá? O que acontece? Nesses casos de remessa para depósito fechado, em que o destinatário ele não detém a qualidade de depósito fechado, eu acompanho a doutora Luciana. Explico, tá? O que acontece? Essa é uma discussão muito antiga e eu lembro que o doutor Orivaldo, né? Ele atuou muito na área de depósito fechado e quando ele começou no tribunal, uma vez a gente estava numa sessão, ele estava substituindo na quinta Câmara Julgadora, que era o presidente, e ele até comentou, falou, olha, o problema do depósito fechado é que a legislação, a legislação comercial, ela é tão restrita quanto a depósito fechado. Por quê? Porque ele emite warrant. E o warrant, ele é um papel moeda regulado pelo Banco Central. Então, assim, para você ser detentor do depósito fechado, para você ser depositário fiel, a legislação requer até que você não possua antecedentes criminais, de tão fechada que é a legislação. Então, assim, é complicado a gente cancelar uma acusação e que você vai lá e remete para depósito fechado. Por quê? Porque você faz uma remessa para uma pessoa que ela não contém a qualificação de depósito fechado. Desculpa, armazém geral, né? Ele falou, então, nesse caso, e a partir de lá, afirmou a jurisprudência muito forte na Câmara Superior nesse sentido, né? Razão pela qual eu entendo a posição do doutor Henrique, né? De que não existe, de fato, a circulação, ela existe a circulação física, mas não existe a circulação jurídica, mas não dá para a gente enquadrar como uma transferência, né? Por quê? Porque uma transferência a gente está dentro do mesmo CNPJ, dentro da mesma pessoa física, né? Já quando você remete para um terceiro, se aquela mercadoria for roubada no terceiro, por exemplo, como é que faz? Quem que é o responsável pela mercadoria? Não está mais no âmbito da empresa, né? O depósito ele tem lá o seu regulamento, ele provavelmente deve ter seguro da carga, entendeu? Então a empresa necessariamente ela vai ter que emitir uma nota fiscal de saída, porque saiu dela, né? Então ocorreu o fato gerador, entendeu? Ela não é diferente de quando acontece um roubo, um extravio, uma perda dentro da empresa. Aí ela vai lá e estorna o crédito dela, entendeu? Já que se acontecer isso num outro estabelecimento, é outra regra. Por isso que eu entendo que a regra da transferência da súmula da STJ não se aplica ao caso, né? Das decisões do STJ e até do STF, nesse caso, né? Razão pela qual eu acompanho a doutora Luciana. Doutora Maria Selma, fica à vontade. Obrigada, presidente. Mais uma vez, bom dia a todos. Doutor Silvio, eu tenho uma dúvida com relação a essa situação, porque não ocorreu a parte financeira, né? Quer dizer, não houve uma venda, não houve um retorno financeiro dessa transação. Então, eu entendo que realmente o ICM não pode ser devido em razão da não venda. Agora, só porque circulou de um espaço físico para outro, mas financeiramente não transacionou a parte. Eu sempre fico na dúvida com relação à incidência ou não, embora o brilhante voto da doutora Luciana é sempre realmente assim muito bem-vindo, né? São esclarecimentos assim de um aprendizado imenso, né? Mas também eu tenho um lado do doutor Henrique que eu acabo
comungando com ele o entendimento, mas eu sempre tenho essa... Fica no ar. E aí, quem paga tudo isso? Na verdade, é assim, né? Assim, não há desembolso financeiro. De fato, não há Isso. desembolso financeiro. Mas, assim, quanto a isso, eu fico bem tranquilo. Por quê? Porque ocorre o fato gerador da saída da mercadoria, tá? Então, você compra um automóvel. Você compra um automóvel. Ou qualquer bem. Na saída da mercadoria, ele vai sair. Se você deixar de pagar aquela mercadoria, ele não houve transação financeira também. A empresa ela vai ter que executar você. E se você também realmente você já utilizar aquela mercadoria e não pagar, mesmo assim o imposto vai ser pago. Entendeu? Por isso que, quanto à questão da falta de pagamento pela transação, quanto a isso não tem problema nenhum, entendeu? É o que ocorre no restaurante. A pessoa vai lá e consumiu o restaurante, consumiu dentro do restaurante. Se ela sair de lá e não pagar o restaurante, se ela sair correndo, não vai haver desembolso financeiro nenhum. Só que ocorreu o fato gerador do ICMS, entendeu? E ela não, e nesse caso ela subiu, entendeu? E ela não vai nem ter direito ao estorno do crédito. Por quê? Porque já houve o consumo, já ocorreu o fato gerador, entendeu? Por isso que, quanto a isso, assim, eu fico bem tranquilo, entendeu? Na posição da doutora Luciana. Tá bom? Pois não. Tá, só uma pergunta. Doutor Henrique, no CFAP da nota, é de venda ou transferência? Eu não consegui visualizar. É remessa para depósito fechado ou armazém geral. Ah, é o 599, se não me engano. 59. Preciso abrir aqui, só um segundinho que de cabeça. Acho que é. Só um segundinho. Peraí, que na hora que a gente pesquisa, o negócio demora mais para abrir. Doutora Luciana, fica à vontade, enquanto o doutor Henrique vê a questão do CFAP, mas fica à 5905. vontade. Tá, obrigada. Sim, só respondendo ao questionamento da doutora Maria Anselma, que eu acho bem pertinente, a neutralidade dessa tributação se dá em relação ao retorno, porque quando a mercadoria retorna, ele pode se creditar. Aí é que se dá a neutralidade, na verdade. Quando ele sai e quando retorna, ele se credita. Então, há uma neutralidade. Por isso que não há, se falar, como o contribuinte tenta dizer, bitributação, bisinde, porque, na verdade, acaba no retorno, quando a mercadoria retornasse, haveria o crédito. Obrigada, doutora Luciana. Doutora Rita, gostaria de algum esclarecimento de fato? Sim, Pois não. com todo respeito aos votos divergentes, um dado muito importante. A empresa que fez a armazenagem também foi autuada e as razões defensivas desta empresa foram acolhidas por essa casa. Tá? É um dado que eu gostaria que os senhores soubessem. E também gostaria que os senhores observassem que é de suma importância. Se eu armazeno, eu não vendo o espírito do legislador do ICMS, o lucro, é o comércio. Se eu não tenho circulação de dinheiro, a hora que eu vender essa mercadoria, eu vou ter novo recolhimento do ICMS. E com todo respeito à explicação que a doutora acabou de fazer, que eu me creditaria, não é bem assim, porque eu estou com uma multa Só, do que eu não fiz. doutora, assim, aí já está entrando em argumentos já recursais, né? Então, assim, não é questão de fato mais. Tá Doutor, bom? eu entendi que você estava me dando a palavra. Não, não, Se não, me perdoem. Tá bom. Assim, só para não deixar no vazio também a senhora, né? Só para contrapor aqui, o que acontece?
O fato gerador de ICMS, a matriz de incidência de ICMS, é a saída da mercadoria, tá? Pouco importa se houve lucro ou não. Se a mercadoria saiu até com prejuízo, é fato gerador de ICMS, tá bom? Por que que não é não se fala? Porque falar que houve um mero deslocamento da mercadoria de A para B, sendo que B só vai ter a qualificação somente para depositar aquela mercadoria e depois retornar. Se for pensar dessa forma, o que acontece? Suponha que essa mercadoria no B ela fique um ano armazenada. Um ano armazenada lá. Ela tem um contrato para ficar um ano armazenada. Depois de 6 meses, essa mercadoria é furtada, ou ela é roubada, ou ela perece naquele estabelecimento. Quando ocorreu o fato gerador? No roubo, no perecimento? Não. Por isso que a lei fala, o fato gerador ocorre na saída da mercadoria. Tá bom? Então, por que que a exceção, a não incidência, é no caso do armazém geral? Por quê? Porque o armazém geral ele detém uma qualidade de armazenamento, entendeu? E ele pode emitir o warrant. A mercadoria continua lá e ela continua circulando fictamente por diversos estabelecimentos, por meio do warrant. Entendeu? Diferentemente de um armazém, de um depósito, que ele não detém essa qualidade. Entendeu? Tudo que for feito vai ter que ser feito não por meio de warrant, vai ter que ser feito por meio de emissão de nota fiscal, operação triangular. Entendeu? Então, assim, por isso que eu entendo que essa tese de lucro, de venda para destinatário final, não cabe aqui, entendeu? A regra, cabe a regra geral. A exceção só cabe quando é um armazém geral. E com relação também à acusação do armazém, do estabelecimento destinatário, eu não sei qual foi a acusação, então eu não posso falar, entendeu? Não foi trazido aos autos, né? Tá bom? Então, assim, se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser falar mais alguma coisa, podemos caminhar para a votação. Vou encerrar os debates aqui, verificando o quórum. Em votação. Doutora Rita, Sim. a doutora Maria Anselmo, ela acompanhou o doutor Henrique, tá? Pela não incidência no caso. Eu acabei acompanhando a doutora Luciana. Por critério de desempate, prevaleceu o entendimento da doutora Luciana, tá? Então, obrigado pelas explicações, tá? Infelizmente, o voto não pôde se aprofundar na questão do destinatário, porque não estava nos autos, mas obrigado aqui pelo comparecimento e pelo acompanhamento da sessão. Eu agradeço a atenção e o trabalho dos senhores. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. Vamos, só dando continuidade, temos mais um processo aqui que é um retorno de vistas, a IM 428.860, Power Beer do Brasil, equipamentos para gestão de resíduos Eireli. A doutora Camila está presente para acompanhar o julgamento. É um voto da doutora Maria Anselmo, o voto inicial da doutora Maria Anselmo, um caso de importação por encomenda, tá? Saiu em vista para o doutor Henrique. Doutora Maria Anselmo, gostaria de revisar alguma coisa ou posso passar a palavra diretamente ao doutor Henrique?
Não, presidente, pode passar, eu não tenho nada a acrescentar, né? Apenas eu também tomei conhecimento já do voto do doutor Henrique, a quem também eu dou os parabéns, né, por ele ter sido bastante claro no cerne da controvérsia, e não tenho nada a acrescentar, não, vou manter meu voto mesmo. Tá, joia. Obrigado. Fica à vontade, doutor Henrique. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, doutora Maria Anselmo. Eu estava editando o relato aqui, senhor presidente, e aí só uma dúvida, eu aguardo para fazer o registro após a leitura aqui, né? Pode ser. Que acho que mudou um pouquinho aqui o sistema, antes não era assim, agora eu edito o relato e já tenho que registrar. Mas eu vou fazer a leitura aqui do meu voto. À vontade. Só um minutinho, doutor, estou pedindo a palavra. Aliás, eu também quero parabenizar a doutora Luciana, porque ela fez a manifestação, né, com relação a esse processo e que a quem também eu rendo, né, as minhas homenagens, tenho um grande respeito e admiração pelo conhecimento da doutora. Mas eu vou manter a minha posição mesmo. A doutora Fica à fez uma vontade. preferência, né, doutora Luciana? Tá, Isso. joia. Pode ficar à vontade, doutor Henrique. Muito bem. Requeri vistas dos presentes autos para uma análise mais aprofundada acerca da questão de fundo que envolve a controvérsia, que possui potencial para decisão divergente em relação ao excelente voto apresentado pela ilustre juíza relatora doutora Maria Anselma Coscrato dos Santos, a quem rendo as minhas sinceras homenagens. Adoto o seu bem elaborado relatório, pedindo vênia, porém, para apresentar interpretação diversa para o deslinde da discussão. Conforme é possível observar da análise dos autos, em especial do relato fiscal de folhas 1 a 3 e da manifestação fiscal de folhas 680 a 686, a autoridade fiscal se baseou no entendimento de que a sujeição ativa do Estado de São Paulo e a consequente sujeição passiva do contribuinte em relação ao ICMS e importação devem levar em conta o critério da circulação física das mercadorias. Veja-se, por exemplo, o excerto abaixo. E aí eu menciono aqui um trecho da manifestação fiscal em que ele diz: as mercadorias foram desembaraçadas no Estado de São Paulo e enviadas diretamente ao seu estabelecimento também no Estado de São Paulo, sem jamais transitar pelo domicílio da empresa importadora, conforme se comprova pela extensa documentação juntada aos autos. Em outros termos, e eu volto aqui no meu voto. Em outros termos, para se saber a qual estado é devido o tributo incidente sobre a operação de importação, seria necessário compreender onde se deu a entrada física da mercadoria, resultando assim em aplicação do artigo 11.1d da Lei Complementar 87 de 96, baseada em leitura, a meu ver, não sistematizada do dispositivo legal. Esse é o cerne da controvérsia presente nos autos, pois sua resolução apresenta reflexos para a manutenção ou cancelamento dos 3 itens do AIN 41288609. Como já manifestado pelo contribuinte autuado, pela autoridade fiscal e pelo ilustre julgador de primeira instância, não há controvérsia quanto à natureza das operações de importação que fundamentam a exigência fiscal. As operações se deram por encomenda. Trata-se de informação relevante, uma vez que na importação por encomenda, que pese haver prévio acerto para posterior aquisição do bem ou mercadoria importada, certo é que o sujeito importador, juridicamente considerado, não é ainda a empresa encomendante, mas a trading company, a importadora mesmo. Esta importa o bem ou a mercadoria em seu nome, em razão de prévio contrato com o encomendante, para quem se compromete a revender diante do cumprimento dos requisitos negociados entre as partes. Como é disso, tanto a Lei Complementar 87 de 96, em seu artigo 11.1d, quanto o Regulamento CMS, em seus artigos 36.1f, 11, inciso 13, prescrevem como local da operação de importação aquele onde está situado o estabelecimento em que ocorre a entrada física da mercadoria ou bem, situação apta a atrair a incidência da tributação pelo ICMS. E aqui uma observação, né? Esse é todo o racional da legislação do ICMS paulista, né? A questão do critério da circulação física. Ocorre que o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9A da Constituição Federal, prescreve que, no caso de incidência do ICMS nas importações, o tributo cabe, entre aspas, ao estado onde estiver situado o domicílio ou estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço. E para se compreender o adequado alcance do dispositivo constitucional, a expressão, entre aspas, destinatário da mercadoria, bem ou serviço,
deve ser interpretada de modo a se considerar aplicável ao destinatário jurídico ou legal do conteúdo importado, que muitas vezes se distancia da noção de estabelecimento onde se dá a entrada física das mercadorias. Essa, inclusive, foi a conclusão do Supremo Tribunal Federal ao decidir o tema 520 de repercussão geral, através do qual se declarou a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do artigo 11.1d da Lei Complementar 87/96, que diga se é fundamento de validade das disposições regulamentares do regulamento do CMS. Isso nos leva a concluir que, sendo o destinatário jurídico ou legal aquele que, por imposição constitucional, deve ser o sujeito tributado, diante deste caso concreto em que as importações se deram por encomenda, o ICMS importação não é devido pelo contribuinte autuado e nem mesmo devido ao Estado de São Paulo. O destinatário legal das mercadorias importadas, no caso, é a Trading Company, que as revendeu em razão de prévia encomenda ao contribuinte autuado, realizando uma operação interestadual sujeita à técnica da não cumulatividade. Por essa razão, penso que não devem subsistir os itens 1 a 3 do auto de infração, devendo a IN 41288609 ser integralmente cancelado, dando-se provimento ao recurso ordinário, e é desse modo que eu voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Henrique. Só aguardar o registro do voto. Doutora Luciana, nesse caso aqui, também já tinha adiantado que ia fazer uma preferência. Doutora Luciana, fica à vontade. Eu estou aguardando só o registro do relator, porque eu ainda não consigo pedir. A doutora Maria Anselma tem que confirmar o voto dela ou modificar, né? Aqui, obrigada, doutora Maria Anselma. Peço-lhes um minutinho só para deixar o voto registrado aqui. Ok, presidente, eu já registrei o voto, então vou passar a leitura, né? Pedir preferência dos presentes autos para analisar a questão posta. Dou os parabéns à doutora Maria Anselma, ao doutor Henrique, né, pelos excelentes votos, como sempre. É sempre um prazer participar dessa 7ª Câmara, porque os votos são sempre muito bem elaborados. São 3 acusações fiscais, né? A primeira é falta de pagamento por meio de guia de recolhimento especial na qualidade responsável do ICMS devido até o momento do desembaraço aduaneiro de mercadorias importadas por encomenda do exterior. A importadora localiza no estado de Alagoas. A segunda é a falta de pagamento em relação ao ICMS devido à operação de venda subsequente. E a terceira é a apropriação indevida de crédito, todas elas estão interrelacionadas.
Os quadrientos autos observam que o cerne fático das acusações se concentra na ocorrência de operações de importação na modalidade por encomenda, sem o trânsito das mercadorias pelo estabelecimento importador. E aqui eu faço uma contextualização, uma revisão, né, da cadeia normativa que lastreia, né, a sujeição tributária da entrada do bem ou mercadoria importada do exterior. Transcrevo aqui o artigo 155 da Constituição Federal, inciso 9, a linha A, né? E vou passar uma leitura mais dinâmica, esqueci que já é de conhecimento dos doutores, né? Transcrevendo apenas a legislação. E já passo, então, para o item 10, né? Eu digo que o legislador paulista constituiu explicitamente o critério físico de entrada da mercadoria como elemento condutor a determinar a sujeição tributária do ICMS importação. A proposta vai esclarecer que na modalidade importação em apreço, por encomenda, uma pessoa jurídica importadora adquire em seu nome com recursos próprios mercadoria do exterior para mais seu despacho aduaneiro de importação a fim de revendê-las posteriormente em razão de contrato, uma pessoa jurídica encomendante previamente determinada. Eu digo que tal conceito não difere do traçado da Instituição Normativa da Receita Federal, 1861 de 2018. E ao tratar especificamente de operação de importação por encomenda, o inciso 1 da cláusula 5ª do protocolo ICMS 23 de 2009 diz expressamente que o sujeito passivo da obrigação tributária é o estado de localização do importador por encomenda, mesmo que o encomendante esteja situado em outro estado, desde que tenha ocorrido a entrada física do bem ou mercadoria importada do exterior no estabelecimento importador. Desta feita, é inegável que o delineamento da responsabilidade tributária das operações de importação deve se assentar nesse plano normativo. Eu trago aqui também alguns trechos da resposta da Consultoria Tributária número 21582 de 2020, e digo que nessa resposta, a Consultoria Tributária ela explana que a caracterização da importação na modalidade por encomenda se faz mediante a ocorrência de duas situações distintas. A primeira é a importação da mercadoria do exterior em nome do estabelecimento importador e com seus próprios recursos. No caso, o sujeito ativo da obrigação está de localização do importador por encomenda, mesmo que o encomendante esteja situado em outro estado, desde que tenha ocorrido a entrada física do bem ou da mercadoria no estabelecimento importador. Na hipótese de entrada física ocorrer no estabelecimento do encomendante, o imposto relativo à importação de mercadoria do exterior deve ser recolhido a favor do estado de localização do encomendante, ainda que o contribuinte seja a empresa localizada em outro estado. E a segunda operação, que é a revenda dessa mercadoria ao estabelecimento encomendante. O critério que define se a operação entre contribuinte do imposto interno ou interestadual é da circulação física da mercadoria. Delineado-se abreviado panorama normativo, conceitual e interpretativo, reintegro-me ao exame da controvérsia da lite. A ilustre relatora analisou a controvérsia posta pelo contribuinte e, à luz da situação fática, decidiu pela procedência da exigência fiscal. E aqui eu transcrevo o voto da doutora Maria Anselmo. Nesse diapasão, considero irretocável o entendimento da ilustre relatora. Como já foi dito linhas acima, do exame do arcabouço legal de regência, ressai que o legislador paulista constituiu explicitamente o critério físico de entrada da mercadoria, princípio da territorialidade, como elemento condutor a determinar a sujeição tributária do ICMS importação. Diante disso, penso que qualquer entendimento no sentido de afastar a aplicação do artigo 11, inciso 1, da linha D da Lei Complementar 796, sob o argumento de inconstitucionalidade, não pode prosperar em face do óbvio imposto pelo artigo 28 da Lei 13457 de 2009. Contudo, a despeito do meu entendimento, analiso o caso sob a perspectiva dos entendimentos jurisprudenciais suscitados pelo autuado. E é, sobretudo, por conta do decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no agravo em recurso extraordinário, número 655134, de Minas Gerais, cujo trecho da emenda transcrevo a seguir, que o contribuinte aventa a possibilidade de admissão da circulação ficta de uma operação documental ou simbólica de mercadoria para o delineamento da responsabilidade tributária na modalidade de importação por encomenda. Aqui eu transcrevo trechos onde foi fixada a tese jurídica do tema 520 da repercussão geral. A partida, assevere-se que a citada decisão do STF foi preferida em sede de julgamento de recurso extraordinário, da qual o autuado não foi parte, e que não há nos autos próprios que o Senado Federal tenha suspendido a execução do ato normativo, de forma que não vincula o presente julgamento. Malgrado isso, permito-me escrever trechos do voto do ministro Edson Fachin. Aqui eu transcrevo principalmente, eu vou ler aqui um trecho, um pedaço, né? O artigo 11, inciso 1, a linha D da Lei 796, disse menos do que deveria.
na linha interpretativa do STF, tendo em conta que o dinamismo das relações comerciais não comporta a imposição de entrada física da mercadoria no estabelecimento do adquirente importador para configurar a circulação de mercadoria. Não poderia o legislador alterar o conceito trazido pela norma de competência ao excluir a circulação ficta emanada de uma operação documental ou simbólica de mercadoria do rol de possibilidades interpretativas da linha D do inciso 1 do artigo 11 da denominada Lei Candir. A ordem jurídico-constitucional também agasalha a hipótese de entrada simbólica da mercadoria importada, desde que haja efetivamente um negócio jurídico internacional. Nesse contexto, vale conferir a ementa e texto da resposta à consulta tributária número 22.690 de 2020, já exarada sobre o contexto da citada decisão do STF nesse recurso, principalmente os entendimentos já expostos na supracitada resposta à consulta 21.582 de 2020. Aí eu dou realce ao seguinte trecho da manifestação do órgão consultivo fazendário. Nem o artigo 11, inciso 1 da linha D da Lei Complementar 8796, tampouco a tese fixada pelo STF, abarcam todas as situações de forma única e inequívoca, devendo ser levados em conta também, diante da complexidade dos fatos que envolvem uma operação de importação, os vários outros aspectos específicos a cada situação fática. A par disso, retenho o seguinte excerto do voto do ministro Fachin, que eu já li, a circulação ficta emanada de uma operação documental ou simbólica da mercadoria deve ser incluída no rol das possibilidades interpretativas. A sobreposição de tais entendimentos compõe o pano de fundo para a análise da controvérsia posta. Na perspectiva traçada, a exigência de aspectos específicos relativos à situação fática permitiria que a norma posta no artigo 11, inciso 1, a linha D da Lei Complementar de 7, fosse interpretado de forma a se considerar a circulação simbólica da mercadoria como aspecto material do fato gerador do imposto, o critério jurídico. Dentro dessa linha de entendimento, é certo que a circulação simbólica das mercadorias em operação de importação por encomenda podem configurar o aspecto material do fato gerador do ICMS, desde que juridicamente legítima e escrituralmente identificável. Avançando segundo o rumo do critério jurídico, tem-se que nas operações de importação por encomenda com a revenda da mercadoria para adquirente de outro estado, sem que ocorra o seu ingresso físico no estabelecimento do importador, são aperfeiçoados dois fatos geradores. O primeiro nos embaraça aduaneiro da mercadoria, com a sua entrada simbólica no estabelecimento do importador. O segundo, na saída ficta da mercadoria em uma operação interna ou interestadual, iniciada na repartição alfandegária com destino ao encomendante. Ademais, é extremo de dúvidas que a circulação simbólica de mercadorias ostenta a natureza documental, e como tal deve ser tratada. Assim, considerando que a circulação simbólica da mercadoria reside em comprovação fundamentalmente de natureza documental, para consubstanciar a hipótese em apreço, o estabelecimento importador deve emitir e escriturar documentos fiscais relativos às entradas das mercadorias, entradas simbólicas das mercadorias em seu estabelecimento. Emitir e escriturar documentos fiscais referentes às saídas fictas das vendas de mercadorias importadas, cuja saída ocorra no recinto alfandegário ou repartição alfandegária, onde se processou o desembaraço aduaneiro, com destino ao estabelecimento do comprador, sem transitar pelo estabelecimento do importador e com a devida escrituração. Aqui merece destaque o pronunciamento do ministro Joaquim Barbosa no julgamento do RE 430.372, a identificação do destinatário jurídico da operação de importação depende da classificação jurídica atribuída ao quadro fático. Não é preciso muito esforço para aprender que a controvérsia dos autos, examinada por este ângulo, fica restrita ao exame do acervo probatório. No caso dos autos, conforme destacou o autuado, foram apostados os documentos, que ele cita a folha 772, todavia, com a compulsão dos documentos indicados e também os demais elementos dos autos, o que ressai é que os conhecimentos de transporte eletrônico acostados demonstram a inocorrência de entrada física das mercadorias no estabelecimento do importador localizado em Alagoas. Do lado outro, não localizo prova documental a demonstrar a circulação ficta da mercadoria importada pelo estabelecimento importador emanada de uma operação documental simbólica, na linha de entendimento firmada pelo STF no agravo que a gente está citando. A propósito, veja-se mutatis mutandis o trecho da resposta à consulta número 4125 de 2014, citada na resposta à consulta 23677 de 2021. Vou ler só um trechinho. Quanto aos documentos fiscais a serem emitidos, tendo em vista a ocorrência de dois fatos geradores, importação e revenda no território desse Estado de São Paulo, informamos que devem ser emitidos os seguintes documentos. Por ocasião da entrada das mercadorias importadas, ainda que simbólica, no estabelecimento paulista, artigo 136.1f do RIC, utilizando-se a FEP 3102, entrada de mercadoria importada a ser comercializada.
o outro momento da venda dessas mercadorias já nacionalizadas, devendo ser usado o CFP 5106 ou 6106. A par disso, dou realce as seguintes disposições da cláusula 1ª do ajuste CNF 3 de 94. O contribuinte emitirá nota fiscal sempre que em seu estabelecimento entrar bens ou mercadorias real ou simbolicamente importados diretamente do exterior. E a nota fiscal será emitida no momento da aquisição da propriedade, quando as mercadorias não devam transitar pelo estabelecimento do adquirente. Assim, a toda evidência, os demais documentos que foram juntados no intento de demonstrar a legitimidade econômico-jurídica das operações de importação não são hábeis ao consubstanciar a aventada hipótese de entrada simbólica da mercadoria no estabelecimento importador, conforme o entendimento do STF. Isto porque a inexistência da demonstração de que o estabelecimento importador emitiu e escriturou documentos fiscais relativos às entradas simbólicas das mercadorias importadas em seu estabelecimento, prova documental da circulação ficta ou simbólica da entrada das mercadorias do estabelecimento importador, faz cair no vazio a pretensão de admissão, no caso concreto, do critério da circulação simbólica para o delineamento da responsabilização tributária na modalidade de importação por encomenda, porque não há nada que sustente tal pretensão. E aqui eu trago um quadro, né, que eu faço da controvérsia dos autos, então tratando de importação por encomenda, no contexto jurídico, né, no contexto acusatório, o artigo 11, que trabalharia com a circulação física da mercadoria. A demonstração dos autos da circulação física da mercadoria? Não há. Pelo estabelecimento importador, não há. E o contexto jurídico defensivo, entendimento firmado pelo STF, circulação física ou simbólica. A demonstração também da circulação simbólica pelo estabelecimento importador também não é. Improsperável, portanto, a pretensão do autuado de atribuir sujeição passiva de ICMS importação relativa às operações em debate ao Estado do Alagoas, local do estabelecimento importador. E aqui eu trago um infográfico mostrando, né, como seria a situação do diploma normativo paulista, que é a entrada física no estabelecimento importador, e também a hipótese admitida pelo STF, que é a entrada simbólica no estabelecimento importador, e a situação do caso concreto, onde não há a entrada nem física nem simbólica no estabelecimento importador. Enfim, por qualquer dos âmbitos pelos quais a controvérsia possa ser examinada, no seu bojo emana tão somente a legitimidade da acusação fiscal. Eu trago aqui também, apesar do autuado ter trazido o memorial de julgamento, ele reitera os seus argumentos recursais, eu digo que a técnica de declaração de condicionalidade parcial sem dedução do texto afastou o entendimento de que apenas necessariamente da entrada física da mercadoria no importador seria a hipótese de configuração do negócio jurídico. Diante disso, o que figura relevante é que o contexto não se coaduna com o propalado entendimento do STF, vez que não existe demonstração da entrada física ou simbólica da mercadoria no estabelecimento. Então, prevalece a tese acusatória e que a entrada física importada ocorreu no estabelecimento do encomendante, de forma que o imposto deve ser recolhido a favor do Estado de São Paulo. Quanto às demais acusações, eu também faço cor a bem lançado o voto do legislador. Então, eu conheço e nego o provimento ao recurso ordinário interposto. Doutor Silva, eu poderia fazer só uma correçãozinha na minha... Como voto, doutores? Ok. Doutora, a senhora quer editar o voto? Sim, por favor. Tá. Só para corrigir. Apareceu? Sim, obrigada. Nada. Está em discussão? Alguém tem alguma dúvida? Vou esperar, só esperar a doutora Luciana registrar o voto. Doutor Silvio, é só um comentário. Depois dessa aula, né, a gente não tem mais nenhuma dúvida. Porque é uma aula, né? Maravilhoso o voto da doutora. Eu já tinha lido o voto ontem e eu estava aqui analisando as provas, né? Me chama a atenção aqui nesse caso é que assim a importadora ela tem estabelecido a matriz está aqui em São Paulo, ela importou pela filial lá de Alagoas, né? Maceió, mas eu vou nos comprovantes de pagamento do transporte, né? E eu verifico que foi pago pelo estabelecimento de São Paulo, né? O estabelecimento de São Paulo é que pagou o transporte também, né? Uhum. Por isso que, nesse caso aqui, com base nas provas, eu também vou acabar acompanhando a doutora Luciana. O que me levou mais ao convencimento foi exatamente o pagamento, né? Que ela mesma que efetuou, né?
Digo que o pagamento do transporte, né? Sim. Foi feito pela importadora Isso, pelo estabelecimento da importadora daqui de São Paulo, e não de Alagoas. Quem... Pronto, doutor, já fiz a correção. Doutora Luciana, vou encerrar os debates. Verificando o quórum. Em votação. Doutora Camila, o recurso ordinário foi não provido, tá? A doutora Maria Anselmo manteve seu voto, a doutora Luciana complementou o voto dela e eu acompanhei a doutora Luciana pelo não provimento do recurso ordinário. Tá ok? Tá certo, muito obrigada. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Passar o último julgamento da pauta, processo de minha relatoria, tá? Não tem sustentação oral. Vou ultrapassar a leitura, o voto também já estava disponível. Vou ultrapassar a leitura do relatório e vou passar direto ao voto, tá? Só para contextualizar, então são. Deixa eu abrir melhor aqui o voto. São duas acusações, uma de crédito indevido e a outra de emissão. Emitiu, conforme detalhado, notas fiscais eletrônicas, tá? Esse é um retorno da Câmara Superior. Em sede especial, no relatório, em sede especial, a Igreja de Câmara Superior determinou o retorno dos autos à instância ordinária para a nova prestação judicante, após ouvida a Fazenda e o autuado acerca dos efeitos relativos ao destaque do imposto à alíquota de 7% e sobrestou a análise do recurso especial do contribuinte. Como determinado pela Igreja de Câmara Superior, no biênio anterior, por decisão da Colém da 7ª Câmara Julgadora, o julgamento foi convertido em diligência. Com pedido de diligência, os autos foram me distribuídos. Como relatado, trata-se de retorno de diligência. No biênio anterior, o julgamento foi convertido em diligência nos seguintes termos. Transcrevo a conversão do julgamento em diligência e avanço no voto. No cumprimento da diligência, a DRF concorda com a redução promovida pela Colém da 10ª Câmara Julgadora, que a redução promovida pela Colém da 10ª Câmara Julgadora deve ser mantida. Vejamos. Diz a DRF. A decisão proferida pela Colém da 10ª Câmara Julgadora determinou o recálculo do imposto exigido na autuação, a fim de que seja descontado o valor exigido àquele que foi destacado nas notas fiscais emitidas e recolhido sem que houvesse a oportunidade de a Fazenda se manifestar a respeito da matéria. Da análise dos autos, verifica-se que o autuado emitiu documentos fiscais consignando informação falsa quanto ao destinatário, supostamente localizado no Espírito Santo. Entretanto, diante da não comprovação da saída das mercadorias do Estado de São Paulo, foi exigido o recolhimento do imposto com alíquota interna. As folhas tais pode-se constatar que as notas fiscais foram lançadas no livro de saída com o lançamento do imposto na alíquota de 7%. Diante do imposto, entendemos que houve recolhimento parcial de ICMS nas operações, devendo ser cobrada apenas a diferença entre o valor devido e o valor já recolhido pela contribuinte. Continuo no meu voto. Start, considerando a manifestação da DRF sobre a matéria, no sentido de que o item 2 deve ser reduzido, resta sanada nesta parte a nulidade do venerando acórdão proferido pela Colém da 10ª Câmara Julgadora. Assim, resta mantida a redução do item 2, determinada pela Colém da
10ª Câmara Julgadora, as folhas tais que deu parcial provimento ao recurso ordinário, para reduzir o item 2, que deve ser recalculado subtraindo-se os valores escriturados à alíquota de 7%. Nesta oportunidade, considerando a manifestação da DRF, limita os juros de mora e os incidentes da atualização do valor básico da multa à taxa Selic, nos termos da súmula 10 desse CIT, em sua versão revisada. Antes posto, considerando as provas dos autos, com esse do recurso ordinário e no mérito dou-lhe parcial provimento para reduzir o item 2 e limitar os juros à taxa Selic nos termos da súmula 10 em sua versão revisada. Só vou fazer o registro do voto e eu já abro para discussão. Só para contextualizar, o registro ficou parcialmente provido para o recurso de ofício, porque a decisão anterior tinha sido pelo parcial provimento do recurso de ofício, tá? E o recurso ordinário também. Era só uma questão que foi levantada pelo julgamento anterior. O julgamento anterior ele tinha reduzido o item 2 e a representação fiscal não tinha falado sobre essa redução. Então, a superior determinou o retorno dos autos e para que fosse feita uma diligência para a DRF se manifestar. A DRF se manifestou concordando com a redução, razão pela qual se tornou incontroverso também nos autos, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida? Vou encerrar os debates e passar o julgamento. Verificando o quórum. Em votação. Encerrado o julgamento da Prolind Industrial Limitada, recurso de ofício ordinário parcialmente providos. Com o julgamento deste processo, eu encerro a sessão de julgamento. Agradeço a presença de todos. Peço apenas que aguardem o encerramento da gravação e transmissão. Tenham todos um ótimo dia e um excelente final de semana. Obrigado.